Você acorda cedo, responde mensagem antes do café, toma decisões rápidas, dá ordem com firmeza. Todo mundo te chama de líder. Deixa eu te perguntar uma coisa. Só entre eu e você aqui. É você que está no comando? Ou é o seu medo que está mandando em você? O medo de errar, o medo de perder, o medo de não dar conta de tudo isso, o medo de parecer fraco perante os outros. Ah, mas você chama isso, esse medo de cautela? Não, é a minha experiência. Não, a minha estratégia é assim. Mas no fundo você sabe, o que te trava não é a falta de tempo, não é a falta de talento. É uma voz na sua cabeça dizendo: cara, você não está pronto para isso não. Então, segura a onda. E enquanto você escuta essa voz, sua equipe fica estagnada, seu negócio gira em falso e a sua vida vai levando no automático. Você não consegue andar, o medo vai te segurando. E isso não é bom. Hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre esse diabo silencioso que comanda a sua liderança, que é o medo. Seja bem-vindo, Diabo no Eixo está no ar. Bom, e para a gente bater esse papo, está aqui comigo, Jairo Filho. Tudo bem, Jairo? Bom dia, Vini. Tudo bem? Como é que tá? Saudar aí esse público bacana, né? Que afinal de contas, se tá por aqui hoje, se tá acompanhando esse podcast, é porque tá buscando, né, combater esse medo, tá começando a entender que tem algumas chaves que precisam ser viradas ao longo da jornada para que as pessoas parem de ser travadas, né? Muitas Pois vezes, é. mais do que o próprio mercado, são essas circunstâncias assim que vão impedindo as pessoas de terem resultados melhores, né, nos seus negócios, seus projetos pessoais, em tudo aquilo que conduz a vida. Muito É bacana, isso aí. ansioso por esse bate-papo. Legal, legal. Você está em um lugar diferente aqui hoje, você não está no mesmo lugar de sempre. Não, pois é, rapaz. Hoje eu estou aqui no interior de São Paulo, aqui estou na cidade, onde eu basicamente onde eu nasci, na casa da minha avó, família e tudo mais. São as vantagens, né? São as vantagens da gente trabalhar no home office, né? Ter essa liberdade geográfica para poder desenvolver o nosso trabalho. Então aí, ó, de vez em quando vai aparecer um galo cantando, um cachorro latindo, uma panela batendo, e que eu estou aqui na casa da minha avó. Minha avó tá com 87 anos, rapaz, e tá mais. 86, ó, ela escutou aqui e já me Aí, ó, corrigiu. já corrigiu. 86, vai fazer 87 em outubro. E aí. Mas, ó, já foi no mercado, fez café, limpou casa, é mais ativa que a gente aqui, rapaz. É Ah, pois é. incrível. Que coisa boa, né? Isso é vida, Ah, isso aí, né? E se o galo cantar, tá tudo certo. É bom ouvir o galo, é bom ouvir a natureza. A vida não é perfeita, a gente precisa ter medo dessas coisas, né? Então, se algo acontecer aí, tá tudo certo aqui. e Maravilha. como diz o gaúcho, tô encarangado aqui também, né? Porque tá frio, rapaz. Tá frio. Eu tô, Tá. eu tô, eu tô em Curitiba, amanheceu -2 aqui hoje. Enfim, né? Todo mundo começa a mandar as mensaginhas. Quem é de Curitiba manda para os outros, né? Olha, -2, -1. Ah, A gente começa a disparar as mensagens aqui aqui tá uns de 12 como tá graus, frio. 13 graus agora, mas eu sou friorento, então meu pai fala, né, que eu não sirvo muito de base não, porque eu sou Tá eu precisando de uma boina aí para você, para te ajudar nesse frio, viu? então, exatamente, como eu sou deficiente capilar, né? Pois é. Já tive esse problema em algum momento, já sei bem o Eu que é. vou eu vou lutar, eu vou começar a militar para essa causa, buscar vaga preferencial nos estacionamentos, essa coisa Ah, toda, né? aí, ó, exatamente, colocar uma plaquinha no painel do carro. É isso aí, isso aí. Vamos lá, Jair, eu fiz uma introdução aqui toda, aqui falando e trazendo aí uma provocação, né? Quem lidera de fato? Será que é o líder que faz, que vem, que acorda, que vai, que manda, que desmanda, que tal? Ou se por trás disso tudo, dessa casca toda, na verdade, existe um medo que ele está, na verdade, usando essa forma de liderar para esconder esse medo, para não parecer fraco, para não parecer que está em medo, né? E isso acaba virando um hábito para ele, né? Uma desculpa, uma postura, um jeito de liderar, que na verdade, quando a gente estuda, vê e tem um pouco de experiência nisso, a gente vê que na verdade é uma forma dele esconder os medos que ele tem, né? Enfim, tem muito líder apavorado por aí, não tem, Jairo?
Tem muito líder, tem muito liderado, tem muito nem líder nem liderado, as pessoas, né? A gente precisa compreender que quando nós estamos falando, né, de reações, aí não são de ações intencionais, mas de reações como essas que você narrou, nós estamos falando de humanidade, né? É muito simples, nós estamos falando, né, da própria circunstâncias de ser humano. E por que isso? Porque um dos fatores que nos trouxe até aqui, né, Vini, foi exatamente essa possibilidade, essa habilidade, essa capacidade que a gente tem de conviver em sociedade. E desde lá dos primórdios, né, a gente tem que entender que a nossa carga genética, né, os nossos códigos genéticos, eles foram estabelecidos lá nas antiguidades. A gente tinha muito medo de ser repelido, né, pelos grupos sociais. Se a gente fosse repelido pelos grupos sociais, a gente era presa fácil, né, para os grandes predadores que a gente tinha naquele ambiente. Hoje não é muito diferente, né, com outro contexto, com uma outra envergadura, mas de fato nós tivemos aí impresso na nossa carga genética esse medo de não ser aceito ou de ser repelido, né, pela sociedade que a gente tivesse inserido, pelos demais membros dessa comunidade. Napoleão Hill chama isso de medo de perder o amor de alguém, medo da crítica, né? Ele trata sobre esse viés quando ele vai tratar sobre esses instintos. E isso, né, está dentro da nossa mente o tempo todo. E quando a gente fica ali refém do WhatsApp, por exemplo, né, refém desses aspectos do dia a dia, do cotidiano, isso literalmente está diretamente ligado a esse nosso medo. Fala assim, por se eu não responder agora, o que, que a pessoa vai pensar de mim, né? A pessoa vai gostar menos de mim, né, se eu não responder agora. Na verdade, nós estamos reagindo a um instinto, né, a um instinto que é impresso pelo medo. E Napoleão Hill, no seu livro Mais Esperto que o Diabo, ele fala que essa é uma das ferramentas, né, que o diabo tem para poder dominar as pessoas. Ele imprime os medos e faz as pessoas agirem e se comportarem dessa maneira, que é uma maneira irracional. Afinal de contas, se fosse racional, nós estaríamos tendo um comportamento pragmático, um comportamento planejado, um direcionamento planejado do dia. As coisas são diferentes, né? Então, o que muitos chamam de prudência, bom, é uma estratégia que eu adoto. A gente vê que por trás tem um medo lá encurtido, né? Como você falou, o cara tem medo de se mostrar imperfeito, de como é que vão me seguir se eu não souber tal coisa. Então, eu não deixo que ninguém fale comigo. Aquele líder que você não consegue perguntar nada para ele. Líder, pessoas, né? Estamos falando aqui. Então, assim, a pessoa barra muito da comunicação, ela barra muito isso, ela cria uma casca que impede que a gente veja esse interior. Isso, às vezes, impede, na verdade, que a pessoa tenha uma vida plena, né? A pessoa, se ela não se autoconhecer, não entender o que está por trás dessas atitudes, poxa, isso leva a um problemão, né? Na vida da pessoa e quem está ao entorno. E aí, às vezes, a vida da pessoa não progride, a empresa não progride, a família não progride, e ela não está entendendo que ela está buscando se esconder, e ao buscar se esconder, não é uma pessoa plena, né? Sem dúvida, assim. Por quê? Porque ela está num processo de reação. Mas é importante a gente entender, assim, ó, o que, que é o medo? O medo é a projeção do resultado negativo, né? Aí quando você faz a projeção do resultado negativo, aquilo lá dispara, né, um efeito emocional e aí vai gerar ansiedade, vai liberar cortisol e vai ter todos os malefícios fisiológicos, né, que um sentimento como esse tem. Naturalmente que na medida que isso se projeta na sua mente, seu comportamento também vai ser diretamente afetado. Afinal de contas, seu comportamento nada mais é do que a externalização dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Então, se você cria isso, né, dentro da sua mente, se você projeta o pior, naturalmente você vai ter um comportamento muito mais reticente, né, ao invés de ter um comportamento propositivo, né, e de iniciativa. Então a gente precisa olhar. Mas é importante, Vini, e é um ponto que é bastante relevante. Quando a gente fala de cautela, de prudência,
isso são coisas importantes também, porque eu Claro. digo que a gente não pode ser bobinho, porque senão também é aquilo assim, ó, o excesso de coragem e imprudência, que também é um comportamento que, né, é negativo. Eu sempre, né, quando eu falo com as pessoas, eu falo assim, ó, se prepare, né, espere o melhor, projete o melhor, mas se prepare para o pior, né? E o que é se preparar para o pior? Tem uma projeção do que é que pode dar errado e faça, né, e tome iniciativas, medidas para mitigar ou evitar, né, que esses resultados negativos possam eventualmente acontecer. Então é sobre isso que a gente, né, que a gente tem que se comportar. E o empresário tem que olhar para isso. Afinal de contas, o empresário ele está suscetível à mudança dos ambientes econômicos, ele está suscetível à mudança da tecnologia, a mudança, né, do fornecimento da matéria-prima, né, dos seus elementos de produção. Então, se ele começa a olhar para isso e mitigar, quando a gente vai falar sobre administração, a gente vai falar das forças de Porter, né? Cara, isso é um pensamento e é um comportamento que é um comportamento prudente. Então, prudência não é negativo. Prudência, muito pelo contrário. Prudência é algo positivo, mas você vai agir de maneira estratégica, você vai agir de uma maneira com que evite qualquer espécie de resultado negativo. E aí você vai incutir isso dentro do seu planejamento. E o jogo muda, né? Quando isso acontece, o jogo muda. E aí você minimiza a possibilidade de acontecer coisas ruins, de dar errado, né? Sim. O seu planejamento, o seu projeto, isso é muito legal. A gente tem muito medo daquilo que a gente não conhece, né? A Exato, gente, o desconhecido nos traz medo, por isso que o escuro traz exatamente. medo. Eu não sei o que está ali dentro daquele escuro, né? Quando a gente está numa cidade diferente, numa empresa diferente, na casa de alguém diferente, a gente tem, né? É natural, como você falou, esse instinto de preservação. Olha, Isso, não vou entrar nesse beco escuro, eu não conheço essa cidade, não conheço nada. Mas pode ser que alguém que daquela região fale, não, aqui é conhecido, eu passo todo dia, não tem nada. Então, o desconhecido nos faz temer. Inclusive a nós mesmos. Quando eu não me conheço, quando eu desconheço os meus valores, aquilo que eu sou bom, aquilo que eu sou ruim, etc., eu também tenho medo do que eu posso fazer. E aí isso nos leva a segurar muita coisa, né? Então é importante a gente conhecer, vamos falar de liderança, vamos falar de empresa. É importante a gente se conhecer, nos conhecermos, né? Para que a gente possa ser mais franco, ter uma liderança melhor, criar uma cultura uma cultura mais humana, né? Hoje se fala em humanocracia dentro das empresas, ou seja, são pessoas trabalhando ainda, né? Não é tudo IA. Então, para isso, eu preciso me conhecer, para poder conhecer as pessoas, para poder acreditar e confiar nas pessoas. A confiança é fundamental. Confiar em mim para confiar nas pessoas. Para tudo isso, eu preciso conhecer. Né? Me conhecer, conhecer as pessoas. E aí eu vou entrar no universo da empresa, como você falou. Tem um monte de coisa. Será que eu sei gerir as minhas finanças bem? Será que eu consigo entender como que eu faço para criar um bom processo para cá? Como é que eu gerencio o meu resultado? Como é que eu vou gerenciar essas entregas? Como é que eu vou encantar meu cliente? Se eu não conhecer, me dá medo também. E aquilo que eu não exatamente, conheço, eu vou ignorar, né? Quem nunca viu exatamente. isso aqui eu odeio falar inglês. Pô, na verdade, a pessoa, na verdade, não é que ela odeia falar inglês, é que, na verdade, como ela não sabe, ela levanta esse medo, né? Ela tem medo, né, de passar um vexaminho ali, né, Passar o falar vexame, errado. alguém vai apontar o dedo, pô, não sei o quê, como é que essa pessoa. Então, assim, na verdade, essa frase, eu não aprendo inglês, eu odeio inglês, é uma reação. Isso estou dando um exemplo normal, todo mundo sofre esses medos. Isso é um tipo de reação que nós temos em vários aspectos dentro da empresa ou dentro da vida. Eu não entendo de finanças, então não vou mexer com isso. Eu não entendo de atendimento ao cliente, então não vou mexer com isso. E, na verdade, a gente precisa começar a ter conhecimento dessas coisas, autoconhecimento como pessoa, conhecimento das pessoas, conhecimento de como as coisas funcionam, que a gente perde o medo, Exato, né? Por conhecer, a gente perde exatamente, o medo. exatamente, porque você vai mergulhar num lago, né? Tem pessoas que chegam e já vão de cabeça, outras pessoas colocam um pezinho, aí vê se, né, se dá pé, aí depois coloca o outro e assim vai. Por quê? Porque
faz uma projeção assim, ó, e se não der fundo, será que eu sei nadar? Então, o processo de autoconhecimento também faz que você tenha os comportamentos adequados, né, nessa conjuntura que a gente acaba se inserindo num ambiente societário, num ambiente empresarial. Então, eu gosto muito de. Sabe que, particularmente, Vini, eu sempre fui uma pessoa que eu tive algumas pessoas, né, até quando vão falar comigo, já ouvi algumas vezes essa fala, Jário, você é a pessoa mais corajosa que eu conheço, já ouvi isso de alguma forma. Mas aí eu paro para pensar né, nesse contexto, eu tenho um belo nível de autoconhecimento. Na verdade, eu me conheço muito bem. Então, isso que você falou é muito verdade. Então, quando eu entendo e eu conheço as minhas vicissitudes, eu conheço os meus defeitos, conheço até onde vai, por exemplo, a minha carga emocional, o que eu. Isso aí me dá uma projeção. Fala assim, ó, eu sei que é fundo, né? Pegando o exemplo da pessoa que está colocando o pé, eu sei até onde eu consigo ir, né, enquanto indivíduo. Eu sei que se eu passar por um perrengue muito grande, eu sei que eu vou ter estrutura emocional suficiente para superar aquele aspecto. Então, se conhecer, quando você se conhece profundamente, e eu me coloco, né, dentro dessa categoria de pessoas que se conhecem profundamente, cara, isso aí, sabe, né, te dá aí uma base para você ir aonde muitas pessoas, por não se conhecer e por fazer a projeção negativa, né, de um resultado futuro, elas evitam de ir. Eu sempre fico pensando assim, ó, o que pior pode acontecer? Se acontecer esse cenário negativo, eu vou dar conta, né? Eu vou conseguir, eu vou suportar, eu vou conseguir passar por isso, né? Nós tivemos aí as eleições e lá, né? E antes disso, falei, qual que é o pior resultado negativo? Se acontecer esse resultado, eu vou dar conta? Então, e a gente está aí seguindo a vida, né? Porque a gente deu conta, a gente aguenta a pressão. Eu acho que as pessoas precisam entender isso sobre si, né? Elas precisam entender isso sobre si mesmo. E isso te dá uma projeção muito grande daquilo que você vai fazer ou não vai fazer. Né? Quando a gente está falando sobre investimentos, né? E aí a gente tem os conservadores, os moderados, né? E os arrojados, né? Quando você está falando de investimento. O cara que ele é arrojado, por quê? Porque ele vai, se der ruim, eu lembro que, né, ele vai dar conta se der ruim. Uma das coisas interessantes, eu fui servidor público muitos anos. E quando foi para eu pedir exoneração, todo mundo, você é doido, você vai sair disso aí, você tem tranquilidade e tal. O que eu projetava? Se tudo der errado, eu vou carpilote, entendeu? Se tudo der errado, eu vou carpilote e vou trabalhar pra caramba. Por quê? Porque eu me conheço, eu sei que eu sou trabalhador, eu não tenho medo de desafio, eu não tenho medo das dificuldades, né? Eu sei que eu vou passar por isso aí. Então, se tudo der errado, vou começar a limpar terreno, carpilote, né? Dentro de uma projeção, lógico, Como diz né? na minha terra, capinar uma data. Capinar uma data, entendeu? Vou capinar uma... Mas daqui a pouco eu sei que eu vou desenvolver isso muito bem, vou criar processos, daqui a pouco eu tenho uma empresa, né, para limpar data, limpar lote, né? Essa Isso coisa aí. toda, e vou virar um empresário nesse negócio. Por quê? Porque a gente sabe o que a gente tem, a gente sabe quem que a gente é e a gente sabe que a gente consegue reconstruir, se reinventar, né? E muita gente sucumbe nesse momento. No momento que vem as adversidades, vem as dificuldades, a pessoa sucumbe, porque não dá conta de pressão. Ótimo. Olha só o que você está dizendo. Por se conhecer, saber no que você é capaz, de saber o que pode acontecer, isso te dá uma confiança. Vou fazer. Isso pode dar certo ou pode dar errado. A vida ela é cheia É de altos e assim. baixos. Pode É, dar certo, pode dar errado, mas pela confiança que você tem por se conhecer, te dá essa coragem de fazer, de confiar em fazer isso. Então, quando você conhece, te abre uma outra fronteira que é a de confiança. é E isso aí. aí é imparável. Quem tem confiança é imparável. A gente vê, sei lá, no esporte, pega lá tênis, você pega um tenista, às vezes, até pior que o outro, mas está com tanta confiança que ele entra na mente do cara. Esse é o chamado internamente. Ele está tão confiante, e o outro, às vezes, baixa a confiança que você consegue ganhar. Então, no mundo dos negócios, na vida como um todo, você ter confiança faz com que você consiga ir mais além. Em tudo, né, Vini? Muitas vezes, você olhava assim, ó, lá na escola, você olhava a menina mais bonita lá, né, da escola, e você é apaixonado por ela. Daí a pouco chegava um cara mais feio que você,
e levava, né? E por quê, né? Aham. Porque ele tinha autoconfiança, coisa que você não tinha. O cara falou, eu não, eu já tenho, né? Eu vou atrás do sim, entendeu? Vou. E vendedor, né, precisa ter isso, precisa ter essa skill, precisa ter essa competência, né, de se fazer isso. Sim, essa E as pessoas confiança é perdem importante. muitas e muitas oportunidades porque fazem essa projeção negativa de resultado, fazem essa É. projeção negativa do que pode acontecer, toma aquilo como verdade, e aí ela já pensa, pô, se pode acontecer essa coisa ruim, eu não quero, não vou dar conta, eu já abandono. Então isso acaba acontecendo né, E, com frequência. com frequência. E olha a construção, vamos mais longe ainda. Eu não me conheço, eu não confio. Eu não confio, eu não consigo soltar as rédeas. Então, eu conheço muito empresário que ele é refém do próprio negócio. Ele não consegue soltar. Ele não confia em ninguém, não confia nem nele mesmo, porque ele não se conhece. Ele tem. Eu brinco, é aquele cara que quer assinar todos os cheques. Aqui hoje ninguém É. mais assina cheque, mas é o cara que quer assinar todos os cheques. Tudo bem, eu entendo que tem que ter controle, que ele quer saber, mas o fato dele não confiar limita o negócio dele ao tamanho dos braços que ele tem. É isso aí. E Até sempre onde ele vai ser. consegue. Ó, um CNPJ nunca vai ser maior do que um CPF. A pessoa precisa entender isso. O seu negócio é do seu tamanho. Então, se você é um. Né, e assim, e se eventualmente o seu negócio ficou maior do que você, é por uma questão de tempo, ele vai ruir. Ele vai ruir, porque o teu medo vai vibrar no teu negócio, né? Os seus colaboradores vão perceber, vão prestar atenção nisso, daqui a pouco vão perder a confiança em você, seus fornecedores, os seus clientes, então isso vai acontecer com frequência. Então, assim, você cresce, seu negócio cresce. Você cresce, seu negócio cresce. E pode vir as intempéries econômicas, né? Pode vir aí os desafios que a gente acaba enfrentando nessa lida, né? Mas que você vai superar, né? E aí, porque a vida, né, ela não é estanque, né? Eu acho que outro dia eu ouvi uma frase muito interessante, né? Mais importante do que como um homem vive ou como um homem nasce é exatamente como um homem morre, porque daí você chegou no final da corrida. E às vezes essas pessoas que passam por dificuldades, elas pensam que elas são aquilo ali, aquele momento, aquela fase que elas estão vivendo. Mas, cara, se você estiver caminhando, daqui a pouco a coisa acontece. E o resultado exponencial você tem uma projeção, né, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Se você não parar, daqui a pouco você tem o resultado exponencial. Ele vai acontecer. Acontece que a pessoa, quando ela não aguenta a pressão, ela para aqui embaixo, ela se estagna. E aí isso aí vai dizer muito sobre quem é o ser humano, né, quem é a pessoa e tudo mais. E ela teve um resultado negativo ao longo da jornada da vida. Sim, sim. Então, assim, eu vejo muito isso, né? Essa falta de autoconhecimento faz com que o cara vire refém dele mesmo, da empresa dele. Ele não consegue deslanchar, ele não consegue confiar em si, nem nos seus colaboradores, e não tem empresa grande que não tenha alguma. Tem que ter governança, claro, mas tem que ter confiança nas pessoas. As pessoas estão ali, e para isso eu preciso conhecer, saber, né? E isto é algo muito, muito forte que eu vejo no empresariado por aí. E vamos lá, Jair, você que está aí há tanto tempo conduzindo Mastermind Lean, quantas pessoas já passaram nos treinamentos aqui? Vamos lá, o que acontece com uma pessoa, um líder, quando ele só é fachada, só finge que ele é líder, que ele fala, mas por dentro ele está cheio de medos? Como é que é isso aqui? O que acontece com essa pessoa? Rapaz, é assim, ó. Outro dia, uma vez me fizeram uma pergunta, né? Isso aí que você está falando, eu lembro de alguém que pegou e me fez uma pergunta muito, né, muito interessante no treinamento. E eu estava falando no treinamento exatamente como funciona o fluxo decisório, né, das pessoas. E aí você tem o fluxo decisório das pessoas com autoconfiança, com coragem, com iniciativa, propositivo que vai adiante, e o fluxo decisório das pessoas que têm o medo como sua diretriz, né, de tomada de decisão. E a pessoa pegou e falou assim: tá, mas eu gosto muito de ficar, analisar, pensar e tudo mais. Né, porque Napoleão Hill fala que os grandes líderes tomam decisões rápidas, né, permanecem firmes nas decisões após tomá-las. E porque uma decisão, independentemente do tempo que você leva para tomar essa decisão, ela só vai saber, você só sabe se ela vai ser boa ou ruim depois que você toma e chega no final.
sim, Não sim. importa o tempo. Então, Eu quando chamo você. isso de análises paralisantes. O cara fica É, paralisia da análise, ele fica ali e analisando aí, e não sei disso. e aí eu peguei e falei com, né? E aí a resposta que eu dei para ela, não sei se certo ou errada, né? Mas eu disse para ela sobre a percepção que eu tenho, né? Das análises e estudos que a gente faz, é que esse comportamento que ela tem vai fazer com que ela tenha uma vida muito linear e, e muito dentro da média. Ela nunca vai sair da média. Claro. Entendeu? Esse tempo que a pessoa gasta, esse medo, essa projeção negativa que ela tem ao tomar uma decisão, faz com que as oportunidades passem e nunca. Fez todo sentido, fez todo Hoje a minha sentido. principal atividade profissional, Vini, é uma assessoria especializada em leilões judiciais, né? Eu consigo agregar todo o que eu tenho, todo o conhecimento que eu tenho em várias áreas. E muitas vezes, quando eu vou atender os empresários, investidores, né, que querem alocar capital, eu vejo exatamente isso. Os caras que mais têm resultados são os mais arrojados, não são os mais medrosos. Porque os mais medrosos, o foco deles é não perder, não é em ganhar. Eu só não quero perder. Nessa O linha, medo de perder tira a vontade de ganhar. exatamente. Nessa linha, como eles têm muito medo de perder dinheiro, né? É o medo que norteia. A gente vai pegar os negócios mais conservadores possíveis para colocar. Que também, né? E aí eu, como profissional, eu preciso fazer isso. Eu vou pegar um negócio que vai ter uma margem menor, mas o risco é absolutamente. Por outro lado, os investidores que são mais arrojados, né? A gente vai, essa linha de trabalho que eu tenho, basicamente a gente mitiga e anula, né, todos os riscos, mas de alguma forma eu também me sinto mais à vontade para entregar para essas pessoas aqueles negócios que podem dar maior ganho. E aí você multiplica 2, 3, 5, até 10 vezes o capital aportado. Você fala assim, ó, aqui a gente pode ter esse tipo de incômodo, vamos enfrentar? Bora, vamos para cima, entendeu? E aí o cara vai para cima e aí ele faz o processo de multiplicação. Os meus clientes que têm mais resultado, são os clientes mais arrojados. É simples assim, né? Faz No todo mer... sentido, porque se eu estou decidindo sempre na média, ah, não, isso aqui tem um pouquinho de risco, isso aqui tem um pouquinho de chance de dar certo. Ah, vou nesse, vou nesse. Então vai sempre na decisão média, o resultado é sempre médio. Mas tem crescimento. Eu não estou dizendo que não tem. Só que Mas ele tem é um crescimento medíocre. Ele não tem crescimento medíocre. exponencial, né? Exato. Pegar um cliente que eu tenho, por exemplo, a gente, né, ele é mais arrojado, a gente fez um negócio que vai aumentar 5 vezes o patrimônio dele agora. Né, um negócio, né, um pouco mais sofisticado, mas foi para cima, entendeu? Ele fez uma. Ó, o Sim. que é que pode dar de pior? É isso aqui? Não, então beleza, vamos para cima. Pau. Entendeu? Ah, o que que. Não, mas aí vai demorar um pouquinho mais. Não, mas aí eu vou ter um pouquinho mais de dor de cabeça. Não, mais. Aí é muito mais, né? Aí Aí cheio demais te eu leva a como decidir, a te e eu como decidir uma coisa prestador de serviço, mediana. e eu como prestador já fico até de saco cheio. Eu falo assim, não, eu não, eu só vou entregar um negócio para esse cliente que não tem mais, entendeu? Que não tem. Então é assim, assado, né? Um papai com uma mãe e papai ali, né? Aquela coisa toda, e vai nesse jogo. Cresce desse jeito aqui, ó. Nunca vai crescer dessa maneira. Então, esse é o Quem está resultado, nos é. ouvindo fala assim: ah, mas é fácil ele dizer para apostar o dinheiro dos outros e ganhar muito ou perder tudo, né? Um all-in aí, assim, da coisa. Mas assim, não é só no investimento, é na vida Na que a gente está vida, falando. eu tô Na usando isso decisão aqui da como vida, né? exemplo. É na Isso, vida, é na vida. Isso aqui a gente leva lá para a menina bonita do colégio, né? Que eu estava é, dizendo. Isso aqui se é, leva para tudo, cara. Você leva para tudo. para tudo. Então, assim, se você toma decisões sempre com medo, porque não tem conhecimento, não se conhece, não conhece as variáveis, sempre vai tomar uma decisão que o resultado ele é mediano. Tá É bom, isso vai ter aí. sempre, né, eu posso investir 10 para ganhar 11, tá bom, e eu posso investir 10 para ganhar 100. Rapaz, Agora, eu preciso isso, conhecer isso aqui para poder isso ganhar aqui é 100. tão relevante. Eu tive uma lição outro dia com o meu filho mais velho, né, que foi muito legal, muito legal. Então ele decidiu ser atleta de jiu-jitsu e agora
Realmente ele está bastante dedicado nisso. Mas eu lembro que no dia que ele falou isso, eu falei tudo de ruim que podia acontecer. Eu realmente quis demovê-lo dessa ideia. O professor dele, né, de jiu-jitsu, também quis demovê-lo dessa ideia. E eu achei muito legal. Falou, não, mas o pior que pode acontecer é isso? Falei, é isso aí, tal. Então tá tudo certo, vamos para cima. Porque eu também posso ganhar. E se eu ganhar? Entendeu? Oh, foi Sim. uma baita de uma lição, né? É que o ganhar, a pessoa, ela tem até medo de ganhar. Não, mas será? Né? Então, ela não coloca na conta que tem a possibilidade de ganhar. Né? É. Em tudo. Você pode ir lá na menina mais bonita e ela falar, sai fora, tá Uh-uh. bom. No máximo é isso que vai acontecer. Né? Ou ela dizer, legal, vamos sair. É Né? isso aí. Aí, nesse caso do meu filho, né? Aí outro dia ele estava olhando, fazendo o mapeamento dos campeonatos, né? Eu falei, ó, enquanto você não estiver mostrando indicadores aí, não estiver ganhando todos os regionais aqui, não vou gastar dinheiro também para você, né? Para ir passear. Passear a gente faz, é uma outra conotação. Né? Então, não faz sentido, pai. Então, se eu estiver ganhando aqui e tudo mais, a gente começa aí, né, aí para outros fora e tudo mais. Então, beleza, vamos para cima. Então, eu achei muito legal isso. E é muito isso, né? Isso me deixou muito feliz, muito satisfeito, porque eu mostro que, poxa, né, tô criando um moleque aí com uma perspectiva empreendedora, com uma mentalidade empreendedora. Pô, qual que é a chance que tem o meu filho com uma mentalidade dessa de dar errado, né? Não Claro. significa que ele não vai passar, ele vai passar muito perrengue na vida. Mas, pô, o moleque tá chegando com um coração que ele vai passar pelos perrengues, né? Ele vai passar pelos perrengues. Quem não tem esse coração fica nos perrengues, né? Da vida, entendeu? A vida ela não é florida, não é coloridinha, ela é legal, ela passa por momento cinza, momento florido. É que às vezes a gente é tão culturalmente bombardeado de coisas para você ser quietinho no seu canto, não mexe, não faz, não se destaque, não arrisque, não faça, e que a gente cria medos que nos impedem de chegar lá. Então, quem vai chegar lá é, como você faz com seu filho, é quem busca o resultado, é quem está olhando para isso, quem está se Aceita arriscando o aqui e preço, ali, aceita o preço. aceita o preço. Então, assim, é a gente cair e levantar, mas levantar cada vez mais alto. E é isso que vai levar. Todo mundo que a gente vê que aí é um super empresário, rico, ou que está muito bem na vida, não é que a gente só olha ele agora, pronto, já está pronto, está rico, está bilionário. A gente não vê todos os tropeços que ele teve na vida. Não é? E Eu para ter não, um tropeço, ele arriscou, deu errado, deu certo, deu errado, deu certo, deu errado, deu certo, e daí vai mais à frente, né? eu tenho um grande supermercadista que eu conheço, e uma vez eu perguntei para ele qual foi a grande virada que ele teve na vida, né? Qual foi o momento que aconteceu a virada de resultado dele? E ele falou que foi o momento que ele estava quebrado, que ele não tinha dinheiro para pagar os fornecedores, essa coisa toda, isso há 30 anos atrás, né? E aí ele não tinha condições de pagar os fornecedores nem nada e tal. E ele falou: eu tive que fazer uma jogada que foi muito pesada. E ele disse que ele pegou os cheques e ele começou a assustar os cheques que tinham dos fornecedores dele. Para quê? Para ele poder ganhar tempo, mas naquilo ele arriscou tudo, porque se na medida que ele assustou os cheques, o resultado jurídico que poderia ter aquilo ali era bastante devastador para ele, né? Depois poderia ser. Só qual que foi a estratégia dele? Como naquela época um cheque, né? Hoje tem muita gente tá ouvindo aí nem sabe o que é cheque, né? Mas naquela época você demorava em torno de 60 dias um cheque para ficar negativado, para, né, distribuir na mesma praça, era de outra praça, enfim, era um vai e vem, né, do título ali, você não tinha um A sistema, né? compensação, as camas de compensação, vai para lá e para cá. Tá? Isso, demorava uns 2 meses para dar ruim, assim, né? Efetivamente. Aquilo ali dava tempo para ele. Ele falou: eu tive que fazer aquilo tudo, daí eu peguei, comprei mais produtos, comecei a vender. Aí, antes, né, na hora que dava ruim, batia o cheque ruim, eu ligava para o meu fornecedor e comecei a renegociar todas essas dívidas e ganhei um bom prazo. Né, eu ganhei uns 6 meses, basicamente, de prazo, e aí foi aonde eu não tinha jeito, eu não podia errar. Aí ele foi onde ele implementou muita força no comercial dele, começou a se diferenciar da concorrência por conta dessa pressão que ele estava vendo, começou a se diferenciar da concorrência e a partir daquilo ele começou um crescimento pujante. Hoje tem aí dezenas de lojas espalhadas, né, aí pelo sul
e enfim, fez um baita resultado. O que aconteceu com muitos outros supermercadistas naquele período? Nesse momento, dificuldade travou, né? Nesse momento, não teve um comportamento. É claro que ia ter dificuldade, e aí pode ter aí um mimizento, mas ele pegou e fez isso, não foi honesto. Rapaz, a vida é jogada, a vida é jogada. Né? Depois ele compensou todos os fornecedores dele, né, de uma outra maneira, fazendo mais combinado, tanto que está aí, né? E é amigo de todo A vida é mundo. jogada, A boa, a vida, vida é jogada. entendeu? Se você não entender isso aí, se você ficar aí dentro, né, dentro desse contexto, você não avança, não avança mesmo. Você vai ter medo você vai ter medo aí do que vão falar de você, você vai ter medo aí. É para cima que se vai, não tem jeito. Né? Ninguém Você está falando quer. de fazer mal feitos aqui, nós estamos falando Não, de usar de as jeito regras do nenhum. jogo da melhor Todos os maneira que pagamentos, você puder. todos os pagamentos foram realizados, foi Isso. tudo feito, tanto que, né, tá aí. Mas o jogo é jogado, né? A gente tem que se arriscar, fazer. E aqui não é uma apologia a todo mundo ser louco e perder o dinheiro todo aí na vida. Mas é uma apologia às pessoas largarem de serem um bando de cagão, entendeu? É isso aí. É É, assim, é parar de ter cagão, de ter desse medo, né? É olhar no espelho como um gatinho e se ver um leão ali. É é se isso aí. enxergar, se conhecer, é ter coragem de fazer, é romper esse monte de vozes que você tem na sua cabeça que dizem que você não vai conseguir. Falando É em isso aí. vozes, tem aqui embaixo um link aqui para você baixar o e-book 7 vozes que estão barrando o teu crescimento aí como um líder. Gratuito aqui, ó. Vou deixar o link aqui embaixo desse Muito vídeo bom. para você baixar esse e-book aí. É rapidinho, ele é direto ao ponto, vai te ajudar a ver isso. A gente quer encorajar você aqui, que você se olhe no espelho e tenha coragem de fazer uma vida diferente. A vida não é perfeitinha, porque a zona de conforto te deixa ali. Olha, se eu tiver caminha quente, leitinho quentinho da mamãe me deu na canequinha, ótimo. Ok, você pode. Todo mundo tem direito a fazer o que quiser na vida, inclusive ficar nessa zona de conforto. Mas é possível ir além. É possível ter coragem. É possível fazer uma vida diferente. É possível conhecer tudo isso e perder esses medos. Quem conhece, quem sabe jogar o jogo, joga o jogo e vence. Em todos. Poxa, eu queria tanto vencer na internet, queria tanto vencer não sei aonde, queria tanto um emprego melhor. Sim, mas se você não conhecer, não souber jogar o jogo, não tem como. É preciso a gente romper com algumas coisas que nos seguram no lugar, que não nos deixam voar, né, na plenitude. Todo mundo é capaz de tudo. Claro, eu tenho medo, o Jário tem medo, você está nos ouvindo, tem medo, todo mundo tem medo. A gente precisa Instintivo, trabalhar não é, essa você não, postura. é instintivo, não tem como você não ter, mas na medida que você sabe que o tem, o que você vai fazer com essa informação? É isso Entendeu? aí. É isso. Sabe, aqui na minha região, tem vezes que o excesso de. Eu passei por uma situação anteontem, né, que eu fiquei até com raiva de mim mesmo. Aqui, a cidade vizinha onde eu tô aqui é Três Lagoas, né, e eu acabei indo para lá, minha tia mora lá, minha tia paterna mora lá, e aqui tinha chovido bastante. E aqui, para quem conhece a região, aqui a gente está no final da rodovia Marechal Cândido Rondon, que é a SP-300, né, aqui em São Paulo. E aí você termina aí em Mato Grosso do Sul. Tem usina Jupiá, Mato Grosso do Sul, primeira cidade é Três Lagoas, que dá 15 quilômetros uma da outra, bem próximo. Assim. E aí fui para lá, minha tia fui jantar, e na volta tem uma cidade que não, né, tem uma estrada alternativa, tem uma estrada alternativa que a gente passa por uma comunidade rural que chama Junqueira. E aí eu estava vindo, fazia muitos anos que eu não passava por ali, e aí à noite, uma coisa de 9, 10 horas da noite, e aí eu peguei e falei assim, rapaz, acho que eu vou pelo Junqueira ali. Né? Em vez de eu ir passar pela rodovia, eu falei, vou pelo Junqueira. E aí que tem uma outra coisa importante, assim, sabe? Que a gente também tem que se atentar, porque né, você falou assim, não é uma apologia a todo mundo ser doido. E de fato não é, né? Mas também É. não é de ser cagão, né? Não pode ser cagão na vida. E eu falei, vou pelo Junqueira. Mas eu não fiz uma análise das condições da pista, né? É uma estrada de terra, tinha chovido, era 9 e pouco da noite, ou seja, tinha tudo para dar errado. E eu não fiz essa análise, né, nesse momento. Mas o que aconteceu? Entrei com 100 metros que eu estava rodando nessa estrada rural, eu já tinha me arrependido do que eu tinha feito.
Mas eu não tinha como parar. Olha que coisa interessante, né? Eu não tinha, porque se eu paro, eu me atolo. Se eu parasse, eu não conseguia rodar. Tava com um carro pequeno. E aí eu falei assim, rapaz, agora vamos lá e vou usar minhas habilidades. Eu até brinco lá em casa, né? Sou piloto de fuga, vou usar minhas habilidades de boleia agora. E aí, assim, ó, segunda, terceira, alta rotação e vim e barro e carros quase atolando, e sai de um lado e sai do outro e tal, aquela coisa toda. Cheguei com o carro todo sujo, consegui chegar, né? Graças a Deus consegui. Podia não ter conseguido. Se eu paro, mas essa foi uma coisa interessante quando a gente para pensar, né? Se eu paro, eu atolo, entendeu? Se eu paro, eu fico na merda ali. Se eu paro, eu tô ferrado. Então, assim, o ato de você não parar com toda a dificuldade, você vai, usa as ferramentas que você tem, as habilidades que você tem, acelera, corre risco, vai de lado, quase pega no barranco e aquela coisa toda. Mas eu cheguei com o carro todo sujo, tá tendo até tá lavando agora, com o carro todo sujo, gastei mais combustível do que devia, mas cheguei no destino. Cara, eu penso que a gente pode pegar isso para a vida. Às vezes você vai tomar decisões que vão te colocar numa estrada como essa. Agora, o que importa não é a estrada onde você está, mas é o comportamento que você tem diante das dificuldades, das adversidades que se apresentam. E aí, quando você tem habilidades, né? E eu, né, felizmente, sou um bom, né, bom piloto, bom motorista, né? Tá bom. E aí, né, felizmente, Tua coloquei mulher isso. deve ter adorado. Tava com a tua mulher junto? Não, estava sozinho. Se te falar, Ah, bom. aí teria ouvido xingamento até. Mas ela é minha parceira nas minhas loucuras, assim, já fizemos algumas ao longo da vida. E aí, assim, mas é interessante a gente olhar para isso, né? Pô, você está dentro. É por isso que é a importância de se preparar, Vini. Por isso que é importante, cara, você se conhecer, você se preparar, você ampliar sua caixa de ferramentas para as adversidades, para as conjunturas que a vida apresenta para você. Quanto mais ferramentas você tem, né, mais preparado você está e significa que você vai conseguir aí avançar muito mais. E é por isso que a gente está aqui fazendo esse podcast e essa parceria, né, Vini? Exatamente. O mundo ele não é essa perfeição que pintam por aí, que a gente não pode nem falar algumas coisas. Hoje em dia estão censurando o que a gente fala, o que a gente pensa, querendo formar pessoas que não se arriscam, que nada, que ficam ali, que batem o seu cartão ali e vivem essa vidinha, né? Como eu falei agora há pouco, caminha quente, leitinho quente na caneca. Não é sobre isso, né? A vida, você pode viver essa vida, mas aqui a gente está propondo que todos podem ir mais além, todos podem ter a vida que almejam, né? Ninguém quer, se você quer ter uma empresa, quer crescer, quer ser uma pessoa mais bem desenvolvida, você quer ter uma família melhor, quer se conhecer, é possível, não é só fica aí na sua, né? Faz aí a cartilha do bom moço, né? A cartilha do bom moço. O bom mocismo, ótimo. Agora, vamos lá, né? Para você ir além, é preciso a gente poder entrar num carreador aí de barro aí e sair do outro lado. Sair do outro lado que é importante, a maneira que você passa por isso, a tua experiência, o teu conhecimento, o ferramental que você tem, capaz de te ajudar nesses momentos difíceis, porque na caminha quente não precisa de nenhuma ferramenta diferente, só um edredomzinho bom ali, mas no dia a dia, na vida como ela é de fato, no mundo dos negócios, na vida familiar, na vida social, é preciso a gente ter um ferramental grande para isso. E Exato. Jairo, como é que a gente consegue ajudar as pessoas a terem esse ferramental todo para conseguirem andar melhor nessa vida por aí? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, mas que custa bem menos, né, do que um Bem milhão de menos. dólares. Vini, bom, para quem está aqui e assistiu até agora, primeiro, parabéns, né? Porque isso mostra que você está comprometido consigo mesmo. E se você é comprometido consigo mesmo, se você é comprometido com os resultados que você quer ter, os resultados que você quer entregar para as pessoas que você ama, nós temos uma oportunidade maravilhosa para você. Por quê? Porque a Mastermind CWB, a Mastermind da região metropolitana de Curitiba, né, a empresa a qual eu represento, nós fizemos uma parceria incrível, né, com a empresa, né, Empresa no Eixo, né, que é a do Vini, e nós juntamos os dois melhores programas que nós temos para ofertar, para fornecer para os empresários, para os executivos da nossa região.
O que significa isso? Significa que você agora tem acesso a um combo, a um programa completo, com 6 meses de duração, com encontros presenciais que acontecerão semanalmente a partir de setembro desse ano. Ou seja, você vai passar exatamente essa virada, né? Se fortalecendo enquanto ser humano, enquanto empresário, enquanto estrategista, porque você vai ter acesso ao nosso programa Lince, da Mastermind, da Fundação Napoleão Hill, que é o nosso programa de liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz. É um programa voltado ao desenvolvimento das suas competências interpessoais, das suas competências intrapessoais. Você vai aprender a falar muito melhor, se comunicar muito melhor em público, você vai aprender a liderar muito mais a sua equipe, você vai ter grandes ferramentas para você desenvolver as suas competências emocionais e a maneira como você se porta em situações de dificuldade na tua vida, nas adversidades, sobre o que você faz nesses momentos desafiantes. Enfim, vai se tornar um líder absolutamente muito melhor do que você já é. Tenho certeza que se você assistiu até aqui, porque você já é diferente, mas você pode fazer um upgrade, né? E é um grande momento. Além do network incrível que você faz, afinal de contas, você semanalmente, presencialmente, vai estar se conectando aí a pessoas incríveis. E na segunda parte, depois, né? Passa 3 meses comigo, e aí depois ele vai passar 3 meses aí com o Vini, né? E aí o Vini vai falar um pouquinho sobre o que ele vai entregar para você que estiver nessa jornada. Sim, sim. Eu estou muito orgulhoso dessa parceria que a gente fechou com a Mastermind Curitiba, porque, assim, ao longo da jornada, eu sempre ia transformar as empresas e, às vezes, não conseguia fazer, de fato, a transformação que era precisa, porque a gente notava que as pessoas não estavam ainda com a cabeça pronta para aquilo. Você está falando coisa para a pessoa que a pessoa ainda não está com a coragem, não está com aquele entendimento, com aquele conhecimento. Então, a gente falou assim, olha, antes de a gente começar a mudar a empresa, é preciso mudar o líder, porque o líder é a cara da empresa. Então, essa parceria trouxe isso, né? O Lince traz essa mudança do líder, essa mudança de cabeça, preparando ele para poder receber depois a mudança empresarial. A Empresa no Eixo tem o nosso curso do Change Your Business, que é mudança do seu negócio, no qual a gente fala de 5 grandes aspectos, tá? A visão estratégica, como é que você vai olhar para o futuro da sua empresa, a visão de equipes, sem uma equipe você não vai longe, se você não conseguir criar uma equipe, uma cultura forte, você não consegue fazer nada nessa vida. A parte de experiência digital hoje em dia, estamos em 2025, não tem como a gente falar de uma empresa que não esteja digitalizada, entregando uma experiência digitalizada para todos, né, para os seus clientes, para os seus fornecedores, para os seus colaboradores, etc. Vamos falar eu falei de 5, visão, estou falando de cabeça aqui, equipes, que é a cultura, digitalização, experiência, clientes apaixonados, como encantar seus clientes, né? Clientes que curtem, que defendem a sua empresa, e isso promove mais crescimento, né? Isso cria uma comunidade ao redor do seu negócio e vendas incríveis. Como criar funis de vendas para que você possa crescer, fechar uma parceria, esse módulo todo aí de digital. Você que está querendo ir para o digital, vai ter um módulo extra só de digital com o pessoal da Evolup aqui. Então, vai ser bacana. Então, estou fechando várias coisas que vão complementar esse módulo todo. Então, são 12 semanas de crescimento empresarial, unidas às primeiras 12 semanas do Lince, 12 semanas, acho que caiu um lenço aí no chão. 12 semanas de crescimento individual para você se conhecer, para você perder esses medos, aprender a falar, aprender a liderar e ser uma pessoa preparada para crescimento. 12 semanas com o Jário. Eu vou pintar lá também para dar uns pitaquinhos lá com vocês. E 12 semanas depois na Empresa no Eixo para você conseguir tirar a sua empresa do patamar onde ela está e fazer ela crescer, para te dar mais liberdade, para você não ser refém da sua empresa. O medo te bloqueia, faz com que você vire um refém da sua empresa. Você não consegue escalar a tua empresa, porque você está lá, tem que olhar com lupa tudo, você não consegue. É preciso olhar com lupa. Claro, o olho do dono faz o boi engordar, né? Faz o bolo crescer. Né? Então, claro, mas você não vai conseguir ter uma empresa de milhões, sendo que você vai olhar para todos os cantinhos. É preciso organizar, botar ela no eixo para que ela possa crescer da forma que você vai sonhar. Então, crescimento, lucro, liberdade e equilíbrio de vida, que você vai conseguir com esse programa ou impulso aí
que a gente criou para você. É isso, Muito. né, Jairo? Eu acho que vai ser muito bacana, né? Ah, Quem vai. participar disso vai ter um crescimento diferenciado, né? Quisera eu ter tido a oportunidade de ter um acesso a um programa desse há coisa de 10, 15 anos atrás. Eu fico imaginando onde é que eu estaria, né, hoje se isso tivesse acontecido. Afinal de contas, um dos grandes erros que eu cometi na minha jornada foi demorar para ter compreensão do processo de gestão, ter compreensão de como você pode organizar uma empresa, né, e preparar uma empresa para o processo de escalabilidade. Isso aqui ele serve, esse programa ele serve para o pequeno, para o médio, para o grande empresário. A troca ela é Para gigantesca. todos. Você vai ter Exato. insights que podem mudar o seu jogo para o resto da vida. Então, preste atenção nisso. Você que está tendo acesso a isso, se inscreva. Esse vai ser o programa que vai ser um divisor de águas na tua vida e nos teus negócios. Pode ter certeza disso. Se não for como eu estou falando, a gente devolve integralmente o dinheiro que você vai investir. Isso Pode aí. assinar. A ideia aqui é a gente promover pessoas e negócios a um outro patamar. Então, assim, se É não for isso bom para aí. você, está aqui nosso compromisso aqui. É, 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 somos parceiros aqui, a gente devolve o dinheiro integralmente e te pedimos desculpas, porque você não É, vai perder seu tempo ir lá para que não faça diferença na sua vida. A ideia exatamente. é que isso aqui faça a diferença. E, às vezes são várias semanas, e às vezes é uma fala que a gente fala ali destrava todo, assim, faz assim a cabeça da pessoa. Né? É Putz, isso era aí. isso aqui, né? Às vezes é É uma isso. fala. Imagina então a gente falando várias coisas, várias vão mexer com você, você vai sair diferente desse encontro todo. Não tenha Vou deixar dúvida. aqui embaixo o link, tá? Para vocês, quem tiver interesse, já ir conhecendo aqui, já fica aqui na descrição. Diga, Jairo. Não, é isso aí mesmo, né? É isso aí que você trouxe e tudo mais. Eu vou fazer um pouco, o pessoal passar um pouquinho de vontade aí. Agora, hoje a gente está gravando, né? Esse nosso bate-papo aqui, que é muito legal, né? A verdade, assim, a gente é tão desprendido que a gente poderia estar no estúdio, aquela coisa toda, ter a burocracia, mas a gente aproveita exatamente o que a tecnologia nos entrega. E eu acho que o empresário, eu acho que isso aqui já mostra um pouquinho disso, né? A mensagem que a gente está passando já é bem importante e a gente faz dentro dessas possibilidades usando as ferramentas de tecnologia que tem Exato. à disposição aí do empresariado. Agora vou almoçar, vou comer um franguinho feito pela minha avó, né? Graças a Deus eu tenho esse Ei, privilégio, né? Deus é muito bom comigo que me propicia, né? Momentos como esse. Então vai ser uma estamos delícia. Só gravando vou deixar agora, um agora gotinho. são meio-dia e 15, mais ou menos, aqui, tá batendo a fome, ele tá falando aqui de comer um franguinho na panela ali, hein? É para judiar mesmo. Para judiar a gente aqui. É isso. Jairo, Muito então, bom. assim, mais uma vez, muito bom o papo aqui. Que A todos que legal, chegaram até querido. aqui, então, eu agradeço. Deixa seu like aqui, compartilha com quem você acha que vai curtir esse papo todo. A gente quer botar você para frente, que você se conheça, não tenha medo e que você possa ter uma vida plena, com os negócios plenos, família plena, enfim, é tudo isso que a gente quer. É Possa isso aí. depois estar comendo um franguinho aí, como o Jairo tá, tranquilo, com os negócios rodando no eixo lá na sua empresa. É É isso isso. aí. Vamos lá, gente. Um abraço, Valeu, Vini. Muito bom Jairo. esse bate-papo. Ótimo. Abraço, até a próxima, pessoal. Até, tchau.